Eu confesso que todas as vezes que nós abrimos uma nova reunião de estudo, em mais uma segunda-feira, é uma alegria que se renova, preenche a alma, porque nós necessitamos deste momento para nos alimentar o espírito. Assim ensinou o Mestre. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus há mais de 2000 anos. Ele estava falando de conexão. Então, lembrando que ao término, assim que nós encerrarmos a parte do estudo, nós vamos fazer aquela conexão. Juntos somos força e vamos orar juntos para reenergizar toda a família, todas as pessoas, o ambiente, aí onde você está. Estaremos em sintonia como estamos agora. Fica até o fim. Hoje nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 12. Estudamos a primeira parte no último estudo e hoje nós vamos dar continuidade a este tema, que é o capítulo intitulado Amai os vossos inimigos. E nós já vimos na semana passada, ao longo do estudo e depois no bate-papo, o quanto a tarefa é difícil. Porém, nós estamos neste mundo de passagem com a tarefa de realizar algumas obras para a nossa própria melhoria e com isso melhorarmos o nosso relacionamento, a nossa convivência, a nossa marcha de progresso espiritual, porque somos espíritos momentaneamente neste instrumento chamado corpo, necessário para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado. Porém, quando Jesus veio ao mundo, ele deixou algumas diretrizes de o que fazer e como fazer. Nós já estudamos isso e vamos estudar um pouquinho mais hoje. Tópico número 1. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. 2. O ódio. 3. O duelo. São esses os temas propostos para a reflexão da noite, para que a gente possa ampliar o nosso entendimento sobre o que Jesus traz ao mundo, em face daqueles comportamentos absolutamente distintos e opostos à boa nova, à mensagem que ele traz ao mundo. Nem por isso ele recuou, ele se manteve firme na sua proposta, contundente, mostrando como fazer. E até hoje, muitos de nós encontramos muitas dificuldades. Então vamos lá. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Esse trecho é do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Diz o seguinte: tendes aprendido que foi dito olho por olho e dente por dente. Isso é Jesus falando. E aí ele diz assim: e eu vos digo, para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. Se alguém quer demandar convosco para tomar a vossa túnica, dai-lhe também a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, não repilais àquele que quer vos tomar emprestado. Então, mais uma vez, esse trechinho do Evangelho nos convida a mergulhar na essência da lição que está contida nesta forma de linguagem figurada. Quem de sã consciência toma uma porrada e oferece para tomar outra porrada? Não era disso que Jesus estava falando, definitivamente não. E é isso que nós vamos estudar hoje. Quando ele disse, alguém vos pede a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém vos pede para caminhar 1000 passos, caminhe 2000.
também ele está falando de forma figurada o seguinte: olha, para aproveitar bem a sua passagem por aqui, todas as vezes que se propuser a fazer algo, faça mais, dê o seu melhor, vá além, faça um pouquinho mais. Acontece que na condição evolutiva em que nós nos encontramos neste planeta, nós carregamos algumas ervas daninhas que nos atrapalham muito, no mínimo retardam a nossa marcha, tendo em conta a proposta de Jesus, que é o orgulho e a exaltação. Exaltação aqui é aquele comportamento precipitado, furor, ira, incontroláveis, que leva a criatura humana a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto. E é claro, para aqueles cujo senso moral estão ao nível das paixões terrenas, aqui do terra a terra, agir assim lhes parece justiça. E Jesus já advertiu que não é a melhor maneira de agir, e nós vamos ver por quê. É o que nós vamos aprender aqui hoje. Daí, já conhecemos desde idos séculos, desde o tempo de Moisés, olho por olho, dente por dente. Uma lei que estava em consonância, em harmonia com os hábitos e costumes daquela época. Os séculos se passaram e aí vem Jesus. E em seu curtíssimo apostolado ensina: retribuir o mal com o bem. E mais, não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe também a outra. Então era uma forma figurada e contundente de dizer: não faça o mesmo, senão você está igualzinho o outro. Para o orgulhoso, isso parece uma covardia. Por que que parece uma covardia? Porque ele não consegue compreender que há mais coragem em suportar um insulto do que vingar-se, devolver na mesma sintonia. Tomou uma porrada, vai lá e dá uma porrada. E por que isso? Porque ele não consegue conceber, imaginar, acreditar na vida além desta vida. Que aquele ser, aquela individualidade, com todos os seus atributos, a sua individualidade, tem, Deus deu, quando nos criou, o livre-arbítrio, quando ela escolhe revidar, vingar-se, ela contrai uma dívida cuja conta virá ao longo das encarnações sucessivas. E muitas vezes começa nesta própria vida, e se não vier nesta vida, virá na outra. De modo que aquelas pessoas que não compreendem isso, ou não aceitam, ou não desejam aceitar, porque para algumas pessoas isso pode parecer conveniente. Já contei aqui em estudos anteriores quantas pessoas já atendi lá no atendimento fraterno, dizendo o seguinte: olha, vai ter outras vidas, vai ter reencarnações futuras, vai, então vou deixar para a próxima vida. Posso? Pode, é uma escolha. Só que eu sempre digo, fica mais difícil. Se eu tenho a oportunidade de corrigir comportamentos inadequados ou infelizes, de me reconciliar com o adversário, ainda que não o faço, esse desperdício de oportunidade vai custar mais caro em uma outra ocasião. Então, Allan Kardec propõe para a gente a seguinte reflexão: precisa levar a sério, ao pé da letra, aquilo que Jesus... Levar a sério, sim, agora ao pé da letra, aquilo que Jesus coloca de forma figurada e contundente? Não. Não. Não mais do que aquela outra máxima que Jesus fala assim: se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Então, quando ele diz que a vossa mão direita não sabe, se alguém vos bate na vossa
em uma face, apresentar-lhe também a outra, significa o seguinte: não agrida, não revide o mal. Arrancai o olho se ele for motivo de escândalo. Não use os vossos olhos para o mal. Agora, se não fosse dessa forma contundente e incisiva, nós nos lembraríamos disso? Não, então ele tinha um porquê colocar desta maneira contundente, para que isso ficasse gravado e nós extraíssemos a lição que está embutida dentro desta figura de linguagem. Agora, preciso, aqui conscientemente, à luz da lógica e da razão, com o entendimento que nós temos hoje, preciso colocar o pescoço à disposição do inimigo, do agressor? Claro que não. O que Jesus propõe é que eu não faça o mesmo. Ele falava de forma figurada. Somente isso. Portanto, Jesus não proíbe a defesa. Não há nos seus ensinamentos que Jesus proibiu defender-se. Agora, é de uma clareza cristalina ele condena a vingança. Quando ele ensina para apresentar a outra face, quando uma foi agredida, ele simplesmente ensina: não retribua o mal com o mal. Dá para fazer isso? Nós já vimos que dá, mas é difícil. E nós estamos aqui para isso. E na medida em que a gente treina e a gente começa degrauzinho por degrauzinho, nós vamos nos fortalecendo e experimentando uma alegria indescritível na medida em que a gente consegue libertar desta sintonia, dessa energia negativa, do mal. Ele ensina que nós devemos aceitar com humildade tudo aquilo que ajuda a rebaixar o nosso orgulho. E ainda mais, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir alguém, suportar pacientemente uma injustiça do que ser aquele que vai cometer uma justiça contra alguém. Que mais vale ser enganado do que ser aquele que engana. Que mais vale ser arruinado do que ser aquele que vai arruinar a vida de outras pessoas. Era disso que Jesus falava. Eu sei que é difícil, mas nós estamos aqui com esse conhecimento agora e compreendendo que a vida além desta vida, se nós começarmos a burilar esta pedra preciosa, que é cada espírito que Deus criou para burilar e brilhar rumo ao progresso, para o crescimento moral, nós vamos construir esta rota de progresso, de sucesso, de alegria. Então, é ao mesmo tempo a condenação do duelo, que é fruto do orgulho também. Eu me recordo que nas reuniões mediúnicas, nos atendimentos que nós já fizemos, já contei aqui vários deles, mas foram muitos ao longo desses anos todos. Após acalmar a criatura atormentada que chega, o cobrador, que nós chamamos de obsessor, como se ele fosse uma coisa, o obsessor fosse uma coisa qualquer. É uma alma atormentada, doente, que foi ferida e agora quer cobrar, porque não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Jesus ensinou, mas muitos não quiseram levar a sério. E agora estão do outro lado da vida, loucos para cobrar a agressão recebida. Só que agora ele está desencarnado. E ele se vê vivo com todas as suas potencialidades, com todo a sua individualidade, todo o seu ser. Então, quando ele é trazido à reunião mediúnica, o que nós fazemos? Colocamos os tarefeiros ali, que já estão ali predispostos a orar para contribuir com aqueles doentes que chegam, doentes da alma, enfermos do espírito. Invariavelmente, após a oração se acalma, sua visão se amplia e ele vê um ente querido, um ente amado, que vem para acolhê-lo, recebê-lo, e ele rende-se ao amor. Até hoje eu nunca vi nenhum que não se rendesse ao envolvimento de carinho e de amor. E eu já ouvi muitos deles dizer: olha, eu aceito essa proposta porque eu não quero mais perder de vista essa criatura querida que tanto amo. Mas muitos deles colocam uma vírgula e dizem o seguinte: e aquele a quem eu estava perseguindo? Como é que fica?
tem que cobrar esta conta. E aí nós explicamos que a lei universal, que o homem não pode mudar de causa e efeito, de ação e reação, ela se cumpre. Não somos nós que devemos ir lá, porque nós tomamos uma porrada e dá uma porrada. Cada um será responsabilizado pelos seus atos. Então a conta vai chegar. E muitos até perguntam: você tem certeza disso? E nós orientamos: sim, porque a lei de causa e efeito, ação e reação, é uma lei divina ou natural. O homem não pode mudar isso. Tudo tem consequência. Daí a importância da fé diante dessas situações adversas. Só a fé na vida futura, na justiça de Deus, pode dar a força que nós precisamos para suportar pacientemente as adversidades, os golpes a nós dirigidos, contra os nossos interesses, contra o nosso amor próprio, aquele sentimento de dignidade, de estima ou de respeito que cada um tem por si mesmo. E a gente quer vingar. Está errado. Então Jesus vem, talvez uma das criaturas mais corajosas da história, porque ele muda completamente a orientação com as novas instruções em relação aos hábitos e comportamentos infelizes que ele encontra neste planeta. Então, quando nós elevamos ou elevarmos o nosso pensamento ao alto, acima das coisas, das paixões imediatas do mundo material, quanto mais a gente considerar esses valores, menos nós vamos sofrer com as coisas da terra. Porque não é obra do acaso, tudo tem uma razão de ser. Em outras palavras, há vida além desta vida, e todos, indistintamente todos, seremos responsabilizados pelos nossos atos. Então, mesmo aquelas criaturas, como expliquei há pouco, como eu lhes contei há pouco, lá no trabalho mediúnico, ainda com todos os benefícios ali, ainda fica uma pontinha. Mas e a conta do outro lá? Quem vai cobrar dele? A justiça de Deus. Portanto, defender-se sim, vingar-se jamais. Defender-se sim, que Jesus condena é a vingança. A vingança, o que é a vingança? Vingança, ou simplesmente vingança. Ato de vingar-se. Causar dano àquele que nos causou dano. O amigo espiritual, neste capítulo, tem um trecho que é Instruções dos Espíritos. Ele traz a seguinte análise. A vingança é o último vestígio dos costumes bárbaros presentes lá no início da era cristã e que tende a desaparecer do meio dos homens. A vingança é um indício de atraso da criatura humana, que a ela se entrega. E da mesma forma, dos espíritos desencarnados que inspiram nos encarnados fazer a vingança, porque eles fazem isso também. Então, diz o instrutor espiritual, a vingança é um sentimento que jamais deverá habitar o coração daquele que se diz espírita. Como assim? A vingança é um sentimento contrário ao mandamento. Perdoai os vossos inimigos. De modo que aquele que se recusa a perdoar não é nem espírita e nem cristão. Isso de acordo com o amigo espiritual analisando esse trecho do Evangelho. E por que ele coloca assim de uma forma tão contundente? Porque o espírita tem o conhecimento dos desdobramentos, das consequências dos seus atos, como citei ainda há pouco da lei de causa e efeito. Assim nós caminhamos para que o futuro, ou no futuro, todo membro da família espírita possa buscar forças, seja em oração, seja no entendimento das instruções do mestre, para ceder ao desejo de vingança. Ou seja, vontade de vingar, vamos abortar esse pensamento.
Se o cara me fez um mal, eu não vou devolver com o mal. E aí eu começo um exercício até chegar ao nível de exercitar o perdão. Falamos aqui, se não me engano, no último estudo, que é treino. Preciso treinar. E assim neutralizar o ódio. Jesus ensinou, amar, vou falar sobre o ódio agora, amai-vos uns aos outros. E principalmente tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, aqueles que vos inspiram ódio, desprezo. O Cristo é o modelo. O Cristo deu o exemplo. 19 séculos depois, Allan Kardec, catalogando as instruções recebidas do mundo espiritual, pergunta: diante da nossa dificuldade de compreender o que Jesus ensinou, qual seria um modelo bacana para a gente seguir? E eles responderam: vede Jesus. Aí alguns dizem assim para a gente: mas Jesus já estava no outro nível. Mas Jesus pregou que nós devemos fazer o que ele fazia. Cada um dentro da sua capacidade, da sua condição. Mas esta é a meta, essa é a tarefa. Então, nós vimos no estudo da primeira parte deste capítulo o quanto a tarefa é difícil. E é precisamente isso, se nós nos mantivermos perseverantes, que nos torna superiores aos nossos inimigos. Quando nós escolhemos vencer as barreiras. Quando nós escolhemos não devolver o mal, não vingar. Se nós os odiarmos a eles, como eles nos odeiam, no que nós somos diferentes? Somos exatamente iguais a eles. Então, dizíamos ainda no estudo anterior, cada um dá o que tem. E aí, vamos buscar lá, rememorar Jesus? Ao mal, retribua com o bem. Eu dizia ainda há pouco, a conta vai chegar. Não tem jeito de deletar, de apagar. Tudo o que nós fazemos tem consequências. Não dá para mudar isso. A lei divina ou natural é infalível, a cada um segundo suas obras. Assim, todo aquele que deixa de cumprir a lei de amor será responsabilizado, se não nesta vida, em uma outra. Porém, será responsabilizado, e se ele deixa para outra, pode. Com toda certeza, ele acumula, porque fica o débito desce, mais as provas necessárias para galgar algum degrauzinho de progresso na próxima. Diz o amigo espiritual: não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. O espírito Fenelon, em 1861, anotado por Allan Kardec. E por fim, o duelo. Que o duelo ainda estava presente até na regulamentação do país, em um dos países aqui, vizinho nosso, há 40 anos atrás. Hoje em dia, não mais, felizmente. Mas até há 4 décadas atrás estava presente em alguma comunidade, em algum povo, em alguma civilização. Então a vida é como uma viagem que tem um destino certo e que deve conduzir o homem a este destino traçado, certo. Há um objetivo determinado. E que objetivo é esse? O progresso. Então, enquanto de passagem por aqui, nesta vida, com todos os recursos que Deus nos deu, e se faltar algum, oremos, busquemos esta força. Quem mais pode nos ajudar? E a doutrina espírita, nessa hora, é recurso valiosíssimo. A casa espírita, a orientação, o atendimento fraterno, que agora já começa a voltar aos trilhos novamente. Então, o objetivo é o progresso. É verdadeiramente grande todo aquele que assim considera os seus passos ao longo da caminhada. De saber que tem uma razão de ser e que o nosso destino está lá na frente e eu devo chegar lá melhorado, de alguma forma. Por que isso é importante? Porque fixa o seu olhar lá no seu progresso.
o objetivo lá é chegar lá melhor, ao término de uma caminhada, ao passar dos anos, décadas, e assim vai. E assim, essas pessoas que já têm essa compreensão, pouco se importam com os obstáculos da estrada e os espinhos que eventualmente atrapalhem a sua marcha de progresso. Eu explico. Não permitindo que essas interferências ponham um ponto final. Pode até atrapalhar, mas que não impeça a caminhada. A gente tem que trabalhar a superação. E quando a gente supera a dificuldade, a gente fica feliz. Então, neste planeta de provas e expiações, todos nós encontramos pedras e espinhos no caminho. Qual é o nosso papel? Tirar essas pedras e passar, ou superá-las, ou cortar a volta, que são, na verdade, instrumentos do nosso progresso. Eu gosto muito de exemplos da natureza, já citei aqui em outros temas, em outros capítulos, mas eu gosto, eu vou continuar falando isso porque, na minha opinião, fica fácil entender. A água do rio, um riacho, um rio mais largo, muito largo, não importa o tamanho. Imagine que o seu leito por onde corre a água, riacho, rio, água corrente. O que acontece se a gente obstruir aquele leito por onde corre aquela água? Coloca uma grande obstrução a ponto dela não poder continuar seu caminho. O que acontece? Ela procura uma saída. Esse deve ser o olhar daqueles que já compreendem os ensinos de Jesus. E não ficar apenas lamentando ter surgido uma dificuldade, um problema, uma enfermidade, um relacionamento difícil, uma pessoa difícil, seja o que for. O que mais eu posso fazer para viver, para resolver, para conviver melhor com aquela situação, para doer menos? É o que faz a água do rio, encontra uma saída. E vai seguir o seu curso para alcançar o seu objetivo. Assim, a vida do homem na face da terra. De modo que optar por vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida, que são necessárias ao nosso aprimoramento, além de ser um crime aos olhos de Deus. Optar por vingar-se é igualar-se ao agressor, além de ser crime, o homicídio pelo duelo. A própria legislação assim o reconhece. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante. Ninguém. Está lá no artigo 5º da Constituição brasileira, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Estamos estudando aqui o item 11 deste capítulo. E mais, está lá em O Livro dos Espíritos, 19 séculos depois, questão 880. E Allan Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? 3 palavras, meus irmãos e irmãs, 3 palavras. O de viver. E aí acrescenta o amigo espiritual, respondendo a esta pergunta: por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Lembra-nos o instrutor espiritual: vos será perdoado segundo houverdes perdoado. E aí eu trouxe aqui para nós a seguinte reflexão que eu fiquei meditando para a gente compartilhar juntos aqui. Na oração que Jesus nos ensinou: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E a pergunta é: como é que nós estamos nesse quesito? Como nós estamos? Nós estamos realmente perdoando o outro? Ou seja, eu devo fazer por merecer o perdão, fazendo a minha parte, libertando-me daquelas amarras que me prendem àquilo que me faz mal. Com isso eu construo crédito, que é diferente do perdão gratuito, que seria uma injustiça. Escorreguei, pisei no tomate, me perdoa, Senhor, dali a pouco estou fazendo de novo.
Não é isso que Jesus coloca na oração. Está dizendo o seguinte: olha, eu vou fazer a minha parte, vou me libertar disso, e aí eu construo o crédito. Me perdoe, estou me trabalhando para que isso não aconteça mais. Então, nas reuniões mediúnicas, nós já testemunhamos essa bondade infinita de Deus. Muitos dizem assim: fui mal, pratiquei crimes e ainda recebo a oportunidade da reparação. Vocês estão aqui ainda orando por mim? Sim. E aí ele descobre que tem um jeito de ele fazer a parte dele, que é a reencarnação. E muitos pedem a reencarnação. Outros ficam temerosos, pedem ajuda. Diz o instrutor espiritual: o reino de Deus só será instalado na terra quando não houver mais nenhuma gota de sangue humano derramado pelas mãos do homem. Diz o amigo espiritual em uma mensagem ditada em 1861, catalogada por Allan Kardec e colocada neste capítulo para a gente estudar. Então, irmãos e irmãs, ainda há muito o que aprender. Hoje nós aprendemos mais um pouquinho. Nós, com o conhecimento da doutrina que ensina, que nos ajuda a compreender melhor os ensinos de Jesus, nós já aprendemos mais um pouquinho hoje. E a cada pouquinho que nós conseguimos colocar em prática, já vamos nos tornando pessoas melhores, por causa da escolha que nós fizemos de exercitar. Lembra que eu falei no último estudo? A prática, o exercício, o treino. De repente eu começo a fazer naturalmente. Esta é a grande meta. Com isso, nós chegamos aqui ao término das reflexões dos tópicos que nós preparamos para hoje, deste capítulo. Então, nós vimos até aqui e aprendemos que, se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra, é simplesmente a proposta de retribuir o mal com o bem. Do contrário, seríamos exatamente igual ao agressor ou ofensor. Vimos também e comentamos a questão da vingança, aqueles que querem vingar a qualquer preço. Um equívoco que Jesus veio para nos reorientar os passos. O último dos costumes bárbaros, e que é contrário ao mandamento: amai aos vossos inimigos. E o ódio. Se nós odiarmos os nossos agressores ou ofensores, os nossos desafetos, tal qual eles nos odeiam, no que nós somos melhores do que eles? Somos seus iguais. E, por fim, o duelo. Optar por vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. E para fixar bem isso que nós acabamos de estudar, de refletir juntos aqui, eu quero contar uma historinha. E não tem importância se você já a conhece, é até melhor. Porque é um assunto já conhecido, em um momento novo, e que aí eu possa ampliar a minha percepção e a minha decisão de escolher exercitar. Baseado no que nós acabamos de estudar. Retribua o mal com o bem. Não revidar já é um bem. Então havia duas mulheres que moravam próximas uma da outra. Elas eram vizinhas de propriedade na zona rural. Uma tinha uma propriedade de um lado, a outra tinha outra propriedade que faziam divisa. A primeira delas era uma criatura muito religiosa, muito dedicada, estudiosa dos valores morais pregados pela sua doutrina, que assim a professava. E escolheu viver a sua vida por aqueles valores que ela acreditava. A outra, a segunda, que levava a vida no flauteado do seu jeito, gastava boa parte do seu tempo a incomodar-se com a vida da vizinha. Então, aquele comportamento, aquela conduta alicerçada nos valores morais que a primeira escolheu viver a vida, incomodava a segunda. A ponto de, com o passar do tempo,
ela decidiu fazer-lhe uma provocação à primeira. Então ela decide mandar um presente para a sua vizinha, que era religiosa. Pedia a um funcionário seu que fosse no pasto e fizesse uma coleta de esterco de gado, de vaca, estrume, cocô de vaca. O funcionário foi, coletou, trouxe a ela. Ela havia preparado uma caixa, colocou aquele material dentro da caixa, lacrou a caixa, embrulhou para presente, ficou presente bonito, pacote bonito pra caramba. E pediu ao seu funcionário que levasse à sua vizinha. Assim, porque ela ficava incomodada com o comportamento da outra que cultivava aqueles valores que a sua doutrina lhe ensinava. O mensageiro levou a encomenda e volta. A destinatária, a primeira, aquela, a religiosa, recebe aquele belo pacote sem fazer qualquer pré-julgamento. Abre aquele pacote. Havia uma caixa bem fechada. Ela abre aquela caixa e dentro havia esterco, estrume de vaca. Imediatamente lhe passou um pensamento que ela levou a efeito. Decide descartar aquele conteúdo no seu jardim, até porque era matéria-prima para adubar o seu jardim. E aí, logo em seguida, ela, ali no seu jardim, colhe as flores mais belas, mais viçosas, mais bonitas, prepara um ramalhete de flores, busca e prepara uma caixa, coloca aquela embalagem cuidadosamente preservada com aquelas flores dentro daquela caixa, embrulhou para presente, colocou um laço e escreveu um cartão, colocou dentro do envelope e pediu para o seu funcionário levar à sua vizinha. E assim ele o fez. Quando a sua vizinha, aquela, a segunda, que estava muito incomodada e que fizera aquela provocação à primeira, recebe aquele pacote, logo de saída ela imaginou, lá vem troco. O que será que ela está me aprontando agora? Qual não fora a sua surpresa ao abrir aquela embalagem? Ela testemunha, ela recebe preciosas e belas flores, cuidadosamente embaladas dentro daquela caixa. E pensou e verbalizou. Como tem gente tola. Eu enviei a ela uma caixa de estrume e ela me devolve uma caixa de flores. Mas até então ela não havia lido o que tinha no cartão. Então ela viu que tinha um cartão. Vai lá, abre o envelope, tira o cartão e lê. Este é meu presente para você. Cada um dá o que tem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para ilustrar que cada um dá o que tem realmente. E esta mulher, da nossa historinha, estava em pleno exercício daquilo que Jesus ensinou. Ao mal recebido, retribua com o bem. Para a gente levar para o travesseiro. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. A pergunta é: o que eu, você, nós conectados aqui nesta sala, nós que caminhamos pelos caminhos da vida, que não estamos aqui conectados, mas que eventualmente possamos ser convidados a esta reflexão, o que é que nós estamos colocando na nossa cesta, na nossa caixa, na nossa embalagem, para responder, para fazer devolutivas àquelas pessoas com as quais interagimos no nosso dia a dia, sobretudo aquelas com quem temos algumas dificuldades.
que é que nós temos devolvido a elas? Quais são as flores que nós poderíamos ofertar a esses nossos desafetos? As flores do jardim do nosso coração, as flores da nossa alma, pelo aprendizado que já adquirimos. São as preces, o silêncio, saber calar, não revidar, um pedido de desculpa, de perdão, tolerância, compreensão, indulgência e etc. Este último é para que cada um complete a sua cesta, a sua caixa, para que fique ainda mais bela o nosso ramalhete de flores. Jesus nos abençoe a todos.